Pessoal, bom dia. Eu sou Claudineia, coordenadora pedagógica no projeto Bahia Produtiva pela entidade Fundifranco. E estou aqui hoje para fazer um bate-papo sobre o Miroski com as associações rurais. É uma temática bastante importante que precisa ser dialogada, né, com as associações para que os nossos agricultores, as nossas agricultoras tenham conhecimento mais aprofundado do que é o Miroski, do que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. E aqui conosco hoje, para fazer esse debate, a gente tem uma pessoa muito conhecida sobre o assunto, que é Lucas Seara. Bom dia, Lucas, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Claudiné. Bom dia ao pessoal da Fundifran. Agradeço desde já o convite aí para esse bate-papo. Bom dia às associações rurais também. Espero poder ajudar aí na compreensão e da importância do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a lei que vai pavimentar aí a possibilidade de parcerias entre as organizações e o poder público. Bem, Lucas, a gente já para começar o nosso bate-papo, a gente precisa, né, entender, já falar o que é o Miroski, né? Os agricultores, a gente tem chegado nas associações rurais, os agricultores, a gente fala desse tema, né? E os agricultores ficam meio confusos, não, já escuta num canto, escuta de outro, né, por outras pessoas, mas não sabem direito o que significa esse Miroski, né? Alguns falam assim, vocês precisam atualizar o estatuto de vocês de acordo com o Miroski. E aí é um tema ainda não muito conhecido por todos. E eu gostaria que você, né, falasse inicialmente para a gente o que é o Miroski, o que ele representa. Bom, né? O MIROSC é uma sigla para Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Isso significa, na verdade, embora ele tenha esse nome, né, na verdade, ele é a lei que regulamenta as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Então, qualquer parceria que o poder público vá estabelecer com as organizações, associações rurais, como é o caso do público que a gente está falando hoje aqui, ONGs, associações, fundações, vai ter que passar pelo MIROSC. Óbvio que tem algumas exceções, né, que a gente não vai detalhar aqui agora, mas a regra geral é que toda parceria entre poder público e organizações da sociedade civil vai obedecer ao MIROSC, vai seguir os procedimentos do MIROSC. Veja, ele surge, né, o marco inicial ali, o marco legal, é a Lei 13.019 de 2014. Ela foi, embora ela tenha sido promulgada ali em 2014, ela passou a ter vigência para estados e para a União em 2016 e para os municípios em 2017. Portanto, todos os entes públicos, todos o poder público, para poder fazer parceria com organizações, vai ter que seguir o MIROS. Estados, municípios, a União, né, o governo federal, os 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, e os 5.570 municípios do país. Ele representa um avanço muito grande na regulação, né, no modelo de regulação que a gente tinha antes. E por que isso? Porque ele traz as bases mais claras para essa relação. O que a gente tem de legislação para atuação das organizações aqui no Brasil é o que a gente aqui na Bahia costuma chamar de bolo doido, né? Que é aquele novelo. É uma legislação muito complicada para a atuação das organizações. Isso porque eu geralmente atribuo isso ao fato de que as organizações elas são privadas, né, elas são de direito privado, mas elas atuam com interesses públicos. Então, tanto elas estão sujeitas ao direito, às regras do direito privado, quanto às regras do direito público. E sempre o pior dos dois mundos para essa atuação. Com o Miroski, eu sou otimista, né? Há muitas críticas, ela não é a lei ideal, né? Não é o melhor dos mundos, mas é o que se pôde ter e ela representa um avanço. Porque apesar do bolo doido, você tem uma pavimentada, você tem uma ideia muito mais otimista, muito mais bacana para a atuação futura. Então, essas parcerias entre poder público e organizações, elas hoje têm regras mais claras.
regras de prestação de contas, regras de monitoramento e avaliação, regras de documentação que precisa ser apresentada. Então, as organizações, elas não são tratadas como meras prestadoras de serviços, elas têm uma legislação que lhe dá substância, que lhe dá retaguarda para que, se o poder público cometa algum desmando, ela possa acionar, inclusive, o Poder Judiciário, ela possa reivindicar seus direitos. Então, isso é muito importante para as organizações, é muito importante que os gestores das organizações, os dirigentes das organizações, compreendam o Miroski, porque ele vai poder, sim, se beneficiar de um regramento mais claro dessa relação. Então, a princípio é isso. Acho que um destaque que eu daria dessa lei, que queria só ressaltar mais 2 pontos, né, de quando você pergunta sobre o Miroski, são 2 coisas. Uma que ele é fruto de uma conquista histórica, tá? Ele não se deu de graça ali, o governo achou que era bonitinho fazer parceria com as ONGs, melhorar o ambiente, então. Ele é fruto de mais de 20 anos de luta, né, para que se tenha, que se consolide um ambiente normativo, um ambiente jurídico normativo mais bacana, mais correto para as organizações. Então, você tinha, no passado, uma grande quantidade de legislação e cada um interpretava do seu jeito. Né? Cada ente público, às vezes dentro da mesma prefeitura, cada secretaria interpretava de um jeito como é que fazia parceria com organizações. Hoje não. Hoje você tem uma lei que vale para todo mundo, né? E tal. E a outra questão que eu julgo muito interessante do ponto de vista normativo e da regulação, desculpa, é o fato de ela tratar as organizações naquilo que elas são. Organizações privadas sem fins lucrativos. Portanto, elas não são empresas, né? Não têm atividade empresarial lucrativa e nem são governo, não são entes governamentais. Então, elas não têm um aparato burocrático e nem cumprem todas aquelas questões burocráticas que o Estado cumpre. Então, elas não são empresas. Então, e o Miroski, ele respeita exatamente a natureza destas organizações, e nesse ponto julgo que houve uma evolução muito grande e muito interessante para o campo das organizações da sociedade civil. Certo. Também. Lucas, né, é advogado, como a gente colocou no convite, enviou para vocês, tem uma larga experiência nessa área, né, com o Instituto agora, com o Instituto OSC Legal, e está contribuindo com a gente aqui nessa fala. Estou vendo que o pessoal, né, está entrando na página. Por favor, vai aí ao lado, no chat, e se identifique, coloque o seu nome, o nome da associação que você faz parte, para que a gente saiba quem é que está aqui participando conosco. Gente, essa discussão é muito interessante para nós, agricultores familiares, diretorias de associações aqui do território, para que a gente obtenha mais conhecimento. Então, participe conosco e coloque também as suas dúvidas, as suas perguntas aí no chat, para que a gente possa estar fazendo essas perguntas para Lucas. Bem, Lucas, e continuando o nosso debate aqui, é muito interessante que você colocou, dando essa abertura sobre o tema. E aí eu queria que você falasse também sobre as principais mudanças assim que ela traz na questão do momento da formação da parceria. Quais mudanças são essas? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, tem algumas mudanças, né? E desde já, tem que dizer que a gente não vai esgotar, né, a questão do Miroski aqui nesse bate-papo. É mais para trazer informações e questões para serem aprofundadas depois, né? Acho que a Fundifran pode promover mais debates como esse, enfim, é importante também. Mas algumas das mudanças são bem interessantes de entender. Uma que é o chamamento público, por exemplo, que ele é obrigatório, tá? Hoje o chamamento público é obrigatório. Antigamente, no período do convênio, você tinha o poder público de escolher a organização que ele bem entendesse, né? E hoje não. O chamamento público ele é obrigatório. Existem os casos de dispensa e de inexigibilidade, onde não tem o chamamento público, mas mesmo nesses casos o poder público tem que justificar por que não fez o chamamento público. Então é regra. Agora é o chamamento público. Outra coisa, essa é uma lei nacional.
Então, vale para todos. Não adianta dizer, ah, mas na minha cidade não tem regulamento, então eu não posso, não vou seguir o Miros. Tem que seguir. Se a sua cidade não tem regulamento, ela vai ter que se inspirar no decreto federal e seguir o Miros. Mas ele tem sim que seguir. Outra coisa, a questão da documentação. Então, a documentação ela é taxativa. O que é que isso significa? Que os documentos a serem apresentados pela organização para fazer uma parceria são aqueles que estão na lei. Não pode inventar outros documentos e trazer outros, sem base legal. Os documentos são aqueles que estão na legislação, na Lei 3.019 e, eventualmente, nos regulamentos. O regulamento, quando um município regulamenta o Miroski, ele não pode inventar a regra. O regulamento significa desdobrar aquela regra, dar conteúdo prático àquela regra mais geral, que é a nacional, né? Então, ele dá conteúdo prático. Mas não pode inventar documento, né? Para pedir mais documentos do que aqueles que já estão ali na lei. Então, essas são duas mudanças interessantes. Outra mudança interessante, o tempo de experiência da organização. Então, para fazer parceria com o poder público, a instituição tem que comprovar que já tem parceria naquele objeto, né, que está sendo acordado, e o tempo mínimo é de 1 ano para municípios. Então, se você vai fazer uma parceria com o município, você tem que ter 1 ano de experiência. Se você vai fazer parceria com estados ou com o Distrito Federal, 2 anos. E se você vai fazer uma parceria com a União, né, com o governo federal, 3 anos de experiência. Então, isso é uma coisa importante de saber. A outra coisa é a atuação em rede. O Miroski, ele traz para o ordenamento jurídico, ele reconhece como válida e verdadeira, enfim, como do direito, a atuação em rede. Isso é muito importante, porque é do cerne, né? É da própria essência das organizações atuarem em rede. Não conheço e desconheço a organização da sociedade civil que atua sozinha e diz que vai resolver tudo. Isso é, no mínimo, irresponsável. Então, as organizações, por sua natureza, elas atuam em rede. Né? Até porque a força de uma organização ela demonstra quando ela consegue agregar mais gente na sua luta, na sua bandeira, no seu objetivo. Então, é da natureza das organizações atuarem em rede. Só que isso ficava de fora do ordenamento jurídico, porque como se tratava, né, com a régua, se media a atuação das organizações com a régua de medir a atuação empresarial, você tinha uma série de distorções. Hoje não. Hoje você reconhece como legítima a atuação em rede. Então, essas são algumas das mudanças que se tem. Você tem o processo de monitoramento e avaliação obrigatório. Então, não adianta o poder público apenas assinar a parceria e mandar você se virar, não é isso. Ele tem que obrigatoriamente ter um processo sistematizado de monitoramento e avaliação. Ele tem que acompanhar a parceria, né? Ele designa um gestor da parceria, que é aquela pessoa que vai fazer a interlocução entre o poder público e o seu projeto. Ele tem que conhecer e acompanhar. E esse gestor ele se reporta a uma comissão de monitoramento e avaliação. Isso é importante. Um outro ponto, que aí eu acho que é o principal, na verdade, é a questão dos novos instrumentos de parceria. Né? Sai a figura do convênio, né? E entram os novos instrumentos de parceria, que são o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação. Por que a importância disso? Veja, o convênio, originalmente, ele é um instrumento jurídico de parceria entre poder público e poder público, certo? Poder público com poder público. Em algum momento da história, as organizações da sociedade civil começaram a tomar vulto politicamente, né? Começaram a fazer coisas importantes, produzir coisas importantes, produzir conhecimento, intervenções, enfim, especialmente final da década de 70, começo dos anos 80. Então veio a campanha contra a fome do Betinho, né? Veio a própria AIDS, que uma mobilização muito grande em torno dessas questões, as questões ambientais, né, que culminaram na Rio 92. Então, essas organizações da sociedade civil, as ONGs, etc., esse termo ONG ficou muito forte ali naquele momento, elas começaram a produzir coisas. E óbvio que o poder público se interessou em fazer parcerias com essas organizações. Qual é o instrumento que você utiliza para fazer essa parceria?
Então não tinha um instrumento específico. E aí resolveram, então, usar o convênio. Ué, mas convênio não é poder público com poder público? Como é que você vai fazer se você quer colocar uma instituição privada aqui? Né? Então, artificialmente, a solução que se deu foi: nós não vamos, porque veja, se o convênio é de poder público para poder público, ele não se presta, ele não serve para financiar uma atividade de instituição privada, porque é da natureza dele financiar público com público, né? Veja, olha que situação. Então, o que é que se fez? Se retirou esse instituto público daqui, se colocou um ente privado, e qual foi o raciocínio que se teve? Nós não estamos financiando uma instituição privada, nós estamos financiando um projeto, porque o projeto é público, o projeto é de interesse público, não é instituição privada. Ok, deu-se a solução, se começou a utilizar o convênio, mas isso dá problema, né? Até porque aqui na Bahia a gente tem um filósofo que diz que pau que nasce torto nunca se direita. Então já começou errado ali, vai continuar errado. Por que eu digo isso? Porque se o convênio ele não se presta a financiar a instituição privada, a primeira coisa que acontece é você não pode pagar a equipe da instituição. Esse é um problema seríssimo, é talvez o principal problema da não adequação dos convênios para esta relação. Você não pode pagar a equipe da instituição privada com um recurso de convênio, porque convênio é público com público. E daí o primeiro problema. A instituição, veja, uma instituição da sociedade civil ela é feita de pessoas, né, de uma equipe que acumula experiência, expertise, acumula aquela história. Quando o poder público escolhe, elege aquele parceiro privado, aquela organização da sociedade civil, ele escolhe por esse acúmulo, por essa expertise, por essa experiência, por essa capacidade de responder à demanda social. E aí, se você não pode pagar a equipe, veja, como é que você seleciona aquela instituição porque ela tem aquela equipe, porque ela tem aquele acúmulo, mas não pode pagar esta equipe? Então, o que acontecia é que o poder público selecionava uma determinada parceira, né, instituição privada, uma associação, e não podia pagar aquela equipe. Então você tinha uma perda técnica aí, já começava perdendo. Ou você tinha que contratar uma outra equipe tecnicamente inferior para fazer o projeto, e aí você já perdia, porque você não podia usar aquela capacidade técnica de alto nível, ou acontecia como se fazia muito por aí. Você contrata aquela instituição, você paga aquela equipe, paga uma determinada pessoa e outra trabalha. Paga uma determinada pessoa, uma pessoa assina e duas, três trabalham. E quando a pessoa tem má fé, quando é uma instituição de má fé, o que é que acontecia? Você pagava, determinada pessoa assinava e ninguém trabalhava. E isso, você não tem regulação. Tanto é assim que nós tivemos no Brasil duas CPIs das ONGs. E as duas tiveram a mesma conclusão, que falta regulamentação, faltava regulamentação. Nesse sentido, como eu disse, houve uma luta histórica, mais de 20 anos de discussão, para que se tivesse um novo marco regulatório, um ambiente jurídico para a atuação dessas organizações. E dentro desse marco regulatório, portanto, vieram os novos instrumentos de parceria que substituem os convênios. Então, quais são esses instrumentos? Né? Já respondendo aí a esse destaque que eu fiz. O termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. O termo de colaboração, ele quando a política, o projeto, enfim, ele é parametrizado pelo poder público, e o poder público ele tem uma política pública em andamento, enfim, e ele convoca aquela organização, e aquela organização vem para colaborar com aquela política pública. Né? Então, portanto, ele, em palavras simples, né, a grosso modo, ele tem uma política, ele concebe aquela política, ele parametriza aquela política e as organizações somam a ele para colaborar naquela política. Já o termo de fomento, o projeto ele é criado, ele é concebido pelas organizações. Então, o poder público ele fomenta algo que é criado, concebido pela organização. A organização apresenta ao poder público uma determinada intervenção, determinado projeto, e o poder público, então, fomenta aquele projeto. Né? Esses dois termos, colaboração e de fomento, eles têm repasse de recursos, né? Envolvem repasse de recursos. E tem um outro instrumento, que é o terceiro, que é o acordo de cooperação. Esse não envolve repasse de recursos,
Quando você tem uma parceria entre um ente público e uma entidade privada, né, uma organização da sociedade civil, que não tem repasse de recursos, aí você está falando de um acordo de cooperação. Então, portanto, são três os termos, os novos instrumentos, que são o termo de fomento, termo de colaboração e o acordo de cooperação. Ok, Lucas, muito bem colocado. Essas informações são importantes para a gente compreender, né, como se dá esse processo de parceria, né? A gente gostaria de estar agradecendo já a participação aqui das associações que estão aqui conosco. Nós temos, né, algumas associações, algumas não, as associações de agricultores familiares. Temos a presença de advogados aqui também que acompanham essas associações, outros parceiros aqui que está conosco, né, nesse trabalho do projeto Bahia Produtiva, e que também está no dia a dia ali com as associações, com os agricultores familiares, e que eu tenho certeza que vai estar repassando também e discutindo, né, mais de perto com essas famílias, com esses beneficiários. Bom, eu queria aproveitar, né? Vou cumprimentar também o Oi, pode pessoal, falar. dar um bom dia para todos, cumprimentar todos e todas, cumprimentá-los, espero que eu ajude. E ao final aí eu deixo o meu contato, caso alguém precise de mais alguma informação, mais alguma questão, a gente está à disposição aí para trocar ideias, para fortalecer as associações, tá bem? Mas vamos Oh, lá, vamos. que maravilha, a gente vai te incomodar mesmo. Bem, a gente, né, nas associações, já vi falando das associações, e assim, uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Ah, chega pra gente, Claudiné, e o nosso estatuto está de acordo com esse Miroski ou não está? A gente precisa mudar esse estatuto, né? Então, para a gente fazer essa parceria, né, eles falam, com o Estado, com o poder público, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente vai? A gente vai ter que alterar realmente? O que que precisa alterar nesse estatuto nosso? Você poderia falar quais são as principais mudanças e por que é necessário fazer essas atualizações nos estatutos? Vamos lá. O estatuto, veja, ele é o documento básico de uma associação. O estatuto, são dois, na verdade, o estatuto e a ata, né? A ata, ela é quem dá legitimidade àquele órgão executivo, né? A presidência, a coordenação, a diretoria da instituição, né? Quem dá legitimidade é quem expressa a vontade da associação, né? Da Assembleia Geral. Então, ela consolida as bases para a atuação dessa associação. Então, a ata e o estatuto, que é a norma interna de uma associação. Mais do que norma interna, e a minha colega Bianca Monteiro, advogada que está comigo no Instituto Osco Legal, ela tem sempre dito que é um instrumento de gestão também. O estatuto também é um instrumento de gestão. E por que eu digo isso? Porque ele é importante para que você norteie a atuação da sua associação. É ele quem vai dar o norte. Além de trazer a regra interna de como a associação funciona, ele norteia como essa associação ela atua. Isso é importantíssimo. E o Miroski, ele traz três elementos que tem que ter no Estatuto. Tá? No artigo 33 da Lei 3.019, você tem três elementos que tem que ter obrigatoriamente escritos lá no seu Estatuto. Um é que ela desenvolve finalidades de relevância social, né? O segundo é que os bens, né, qual a destinação dos bens, em caso haja o fechamento, o encerramento das atividades da organização. E o terceiro é que a organização segue as normas brasileiras de contabilidade, né, que segue toda a parte contábil nacional. Então é importante estar lá escrito essas três questões. Então, o Miroski, veja, ele não obriga as suas. Não está lá escrito que sua associação tem que ajustar o estatuto. Não está escrito isso. Agora, é importante que você faça sempre, e aí não só pelo Miroski, mas por toda isso que eu falei da gestão, tudo, você faça, pelo menos anualmente, uma releitura desse seu estatuto. Primeiro, para oxigenar internamente, para você entender o que é que nos move, para onde a gente quer ir, né? O estatuto precisa refletir aquilo que sua associação é. Porque o que acontece muito é que as pessoas pegam o estatuto na internet,
de organização, copia lá, troca o nome e joga, acabou. Depois fica correndo atrás do estatuto, quando na verdade o estatuto ele tem que refletir, ele tem que traduzir aquilo que a sua organização é. O documento tem que refletir aquilo que a organização é. Eu posso falar aqui, né? Eu trabalhei no governo, né? Tanto no governo do Estado da Bahia quanto no Ministério da Saúde, avaliei organizações, projetos, etc. Estive do outro lado do balcão, digamos assim, e uma das questões principais é o estatuto. Na hora que eu bato o olho no estatuto, vejo o que é que o financiador pensa, né? Por exemplo, financiador internacional, um financiador público que vai apoiar um projeto seu. Ora, se você não cuida do seu estatuto, que é o seu documento principal, e apresenta um documento mal amanhado, um documento mal redigido, um documento ruim, como é que você vai cuidar do meu dinheiro? Que cuidado você vai ter com isso, entende? Simploriamente falando, é importante a gente ter isso, essa ideia também. Então, um estatuto bem apresentado, um estatuto bem redigido, um estatuto que reflita aquilo da sua organização, quando um financiador, um avaliador olha, ele entende o que é que a sua organização é. Ele entende como a sua organização funciona. Ele entende quais são os mecanismos internos de alternância de poder, de tomada de decisões, de gestão dos recursos. Isso é extremamente importante. E muitas vezes subestimado. As pessoas dão muito, não, o estatuto é só para compor. Não é. Ele é a lei interna, a regra, né, a norma, o Código Civil traz algumas questões para o estatuto, e ele também é um documento de gestão. Então é importante fazer uma revisão do estatuto anualmente, entender que se ele está ainda válido, se ele já ainda expressa aquilo que a sua organização. Porque às vezes a organização tem 20 anos. Então, depois de 20 anos, será que é a mesma coisa? Né? O tempo não amadureceu essa organização para que ela possa atuar. Então, tanto tem as questões legais, né, as questões das leis que mudam, e é preciso estar sempre revendo isso e atualizando, quanto tem as questões de gestão mesmo e de direção política que essa organização toma. Então, o marco regulatório, o Miroski, ele trouxe essas três exigências, e é importante as organizações estarem atentas a isso. Agora, veja, uma organização, eu já ouvi isso, inclusive, a organização diz para mim, olha, Lucas, eu não quero fazer parceria com o poder público, então eu não vou me adequar ao Miroski. Ok. Porque para a constituição de uma organização, você respeita o Código Civil, certo? Se você está ok com o Código Civil, o cartório vai dar um ok no seu estatuto, ele está registrado. Agora, vai que lá na frente você tenha que apareça a oportunidade de fazer uma parceria com o poder público. Se você não está de acordo com o Miroski, não faz, porque ele regula as parcerias. E, portanto, o poder público, para fazer uma parceria com a sua organização, ele vai procurar no seu estatuto se ele está de acordo com o Miroski. Primeira coisa. Segunda coisa, todos os financiadores privados, inclusive os internacionais, eu tenho visto isso muito por aí, conversando, enfim, nos debates, nos seminários, um financiador internacional, ele sabe, um financiador privado também sabe que existe uma norma nova no Brasil e que regula a atuação das organizações e que trata da atuação das organizações. E a primeira coisa que ele pergunta é: o seu estatuto está de acordo com as novas legislação do setor? Mesmo ele não sendo obrigado a isso, porque é uma norma, né? O Miroski, ele trata da parceria de poder público e organizações da sociedade civil, ele pergunta. Então é importante, sim, você estar de acordo, você estar com o estatuto atualizado, isso para a sua gestão, para a sua apresentação institucional, para o seu portfólio, para a sua condição de negociar um projeto com um financiador público, com um financiador privado. É sempre importante você estar revendo o seu estatuto e atualizando conforme for. Claro que não posso deixar de considerar que atualizar estatuto, registrar a ata, tem custos, né? Tem custo de cartório, isso é importante colocar, mas é importante também que a organização se organize durante o ano para deixar ali aquela reserva e poder fazer essa atualização do estatuto, essa revisão do estatuto. No sentido de ajudar as organizações nessa tarefa de rever o estatuto, de fazer uma leitura, nós desenvolvemos pelo nosso projeto, pelo nosso legal, pelo Instituto, um guiazinho, digamos assim, chamado 12 Passos do Estatuto. A partir dele, você vai fazer um checklist ali naqueles 12 passinhos, você vai fazer a leitura daqueles 12 passos. Claro que ele não
não é uma coisa completa, a Bíblia do Estatuto, não é isso, é só um roteirinho básico para que você possa ver os pontos do seu Estatuto que possam eventualmente ser revisados para que esteja de acordo com o Miroski. Está lá no site www.osclegal.org.br, ou vocês podem entrar em contato comigo que eu mando esse material para vocês, e tenho também um modelo de estatuto muito básico para também orientar um pouco, já atualizado com base no Miroski e com base no que há de mais contemporâneo em gestão social. Tá? A respeito dos modelos, eu só queria fazer mais uma consideração, é que é importante ter os modelos, na internet tem todo tipo de modelo de estatuto, mas e eu não sou contra o modelo em si. Agora, é importante que você não copie apenas, é importante que você adapte, adeque, faça uma mediação daquilo que a sua organização efetivamente é com aquilo que é o documento. Então, você tem que traduzir o que é a sua organização para aquele documento, não apenas copiar. Certo. Lucas, depois que começou a se tratar, a se falar do Miroski, a gente percebeu que as associações, né, as diretorias começaram a se preocupar com o estatuto. E aí, no momento dessa atualização, é que algumas organizações, né, que acompanham algumas organizações de até, elas fizeram essa discussão e as pessoas foram saber o que, que continha no estatuto. Porque, infelizmente, muitas associações aqui na nossa região, e eu acredito que em outras regiões também, foram criadas apenas para receber um determinado benefício, um determinado projeto. E aí copiaram, como você disse, copiou muitos modelos, né? Um foi passando para outro, e não, nesse estatuto ele não continha a realidade daquela instituição. E aí hoje, né, a gente está discutindo muito essas mudanças, a importância dessas mudanças, não só agora de acordo com o Miroski, né, mas também de acordo com o Código Civil, porque houve algumas alterações desde 2002. E a gente tem associações aí que o estatuto foi elaborado em 80, em 90. Imagine, né, de lá para cá, né, que realidade, qual é a realidade que tem nesse estatuto desse período? Então, é importante você colocar essa questão da revisão dos estatutos, né, pelo menos uma vez no ano, e lembrar, né, deixar bem claro para o pessoal, né, para as associações, que o estatuto, ela é a lei, como você disse, ela é a lei que rege ali aquela associação. Então, é preciso ter conhecimento e as ações que forem desenvolvidas, né, que forem tomadas ali naquela organização, ela precisa estar de acordo com esse estatuto. Né? Então, é importante que tanto o presidente, a diretoria, ou o presidente ou a presidente, a diretoria da associação e seus associados tenham conhecimento desse estatuto. Né? Então, gente, ó, vamos estudar. Muitos falaram, a gente tinha as nossas reuniões e às vezes chegava lá não tinha tema para se discutir, né? Aqueles que fazem normalmente reuniões mensais. E eu sempre coloco, vocês precisam estudar o estatuto. Vocês peguem o estatuto e comecem a estudar nessas reuniões que vocês têm da associação. Para que o quê? Para que a associação ela funcione bem. Porque se não seguir as regras daquele estatuto, né, essas associações elas tendem a fazer tudo, né, da forma que acha melhor, mas lembrando que existe um Código Civil, que existem umas normas ali, que existem os objetivos que são específicos daquele grupo e que eles precisam seguir. Então, muito bem colocadas essas questões suas, muito, muito pertinentes, e eu tenho certeza que o pessoal está começando a ver o Estatuto hoje, mesmo depois do Miroski, de uma nova forma. Né? Então, pensem que a atualização do Estatuto não é só, de acordo com o Miroski, não é só para você pegar um projeto, para você acessar um projeto, para você fazer um contrato, né? Para firmar uma parceria com o poder público, mas que é um documento que rege a associação, né? E que vocês têm que estar seguindo, fazendo, desenvolvendo suas ações ali a partir desse estatuto, né? Seguindo as normas que ali constam. Bem, vamos continuar então, e eu queria agora que você, pulando o estatuto, falasse um pouco como é que ocorreu também essa mudança de certificação, como é que acontecia, né, para essas associações, para essas organizações, o processo de certificação antes do Miroski e agora depois do Miroski. Bem, né, falar de certificação falar ainda desse bolo doido, né, que a gente falou da legislação, né? Antes você tinha o TFF, você tinha várias
questões, e hoje você ainda tem um número de certificações aí que embola o entendimento do que são essas questões. Vamos lá. Primeira consideração a fazer é que o título de utilidade pública federal, ele não existe mais. Isso mesmo. É, a Lei 3.019, o Miroski, ele revogou o decreto de utilidade pública federal. Então, não existe mais o título de utilidade pública federal, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um texto no nosso site que chama o título de utilidade pública e o Miroski, tá? Não existe mais. Porém, os títulos de utilidade pública estaduais e municipais ainda existem. E a tendência é que eles deixem de existir. Por quê? Desculpa. Por quê? Porque, na verdade, o título de utilidade pública ele perdeu muito do seu caráter, né? Ele era um título, ele foi criado há muito tempo atrás, né? Foi a primeira titulação criada para organizações no Brasil, e ele era, na verdade, um reconhecimento que o Poder Legislativo dava à atuação daquelas organizações que tinham destaque social e tal. Com o tempo, ele passou a ser moeda de troca política, né? A instituição precisava ter uma relação muito próxima com um determinado representante ali do Poder Legislativo para receber essa titulação. E aí, o que é que acontece? O tipo de organização que é mais combativa, que é mais crítica, nunca recebia, que não se submetia a um desmando de um eventual parlamentar, e aquela que é ligada ao parlamentar cria hoje, no outro dia já tinha certificação, misteriosamente. Então, esse título ele realmente ficou um pouco distorcido e a tendência é que ele vá deixando de existir. Hoje existe também o SEBAS, né, ainda, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Ele é concedido para instituições de educação, saúde e assistência social. Ele é uma titulação, você tem que cumprir os requisitos da lei, mandar toda essa documentação para o Ministério específico, né, ou saúde, ou assistência, ou é, educação, e o Ministério ele vai te conceber a titulação. Ela dá direito a, por exemplo, a isenção das cotas patronais, do INSS, enfim. Então, tem algumas vantagens com relação ao SEBAS. O SEBAS recentemente passou por julgados no Supremo Tribunal Federal e está aí ainda objeto de várias discussões no Supremo Tribunal Federal. Se suspendeu, por exemplo, a exigência de você comprovar gratuidade na prestação dos seus serviços, tanto na área de assistência quanto de educação, enfim, acho que não vale a gente entrar aqui no detalhamento, mas tem bastante um farto material. O advogado Renato Dolabella, ele tem escrito bastante sobre isso e participado de atividades por aí falando sobre isso. Nós tivemos uma live com ele para esclarecer esses pontos há pouco tempo atrás. Enfim, você tem o SEBAS e você tem duas titulações também que aparecem, que as pessoas perguntam muito, que são o título de Organização Social, OS, e OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Veja, falar rapidamente sobre essas duas titulações, certificações. Ambas foram criadas nos anos 90, na reforma do Estado brasileiro, ali pelo ministro Bessa Pereira, no governo de Fernando Henrique Cardoso, no programa Comunidade Solidária. Naquele momento, também se buscava uma melhor regulamentação para a atuação das organizações. O governo tinha uma ideia de Estado mínimo, de Estado gerencial. Então, se o governo vai diminuir o seu tamanho, ele precisa repassar, entre aspas, as ações sociais, as questões sociais para organizações que possam assumi-las, né, o chamado público não estatal. Então, ele aí criou dois modelos de instituição para assumir essas políticas sociais. Um deles foi as OCIPs, o outro as OS. A OCIP ela é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, ela está regulamentada na Lei 9790 e tem lá, você tem que cumprir determinadas exigências legais, você manda a sua documentação para o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça certifica de que você é uma CIP e que você está apta a assinar, por exemplo, os termos de parceria daquela legislação. Eu costumo dizer que a OCIP é uma promessa não cumprida, né? Todas as vantagens
de ser OCIP não foram cumpridas, praticamente não foram, você não vê por aí. É muito raro você conseguir se certificar como OCIP, e mais difícil ainda é você conseguir assinar um termo de parceria com base naquela lei menos burocrática, etc. E tal. Então, eu julgo que não vale a pena você passar por tudo isso, até porque, para ser OCIP, a organização assume compromissos burocráticos, digamos assim, que encarecem a sua gestão, deixam mais complexa a sua gestão, mais complicada, e não, sem nenhuma vantagem em contrapartida. Então, eu não recomendo mais as organizações se qualificarem como OCIP. Por outro Ok. lado, você tem também as OS, né, as organizações sociais. Ela também tem lei específica, e esse é um modelo muito mais específico ainda. Por quê? Porque elas são organizações para gerir políticas ou espaços públicos. Então, política de saúde, educação, cultura também hoje está se fazendo muito, para gerir uma UPA, para gerir um espaço público. Então, essas são as chamadas OS. Elas têm que ter um conselho de gestão, o poder público faz parte desse conselho de gestão. Então, é delicado. Esse é um modelo mais delicado, digamos assim. Eu, a princípio, não sou contra, em absoluto, o modelo de OS, mas ele vem tendo problemas muito sérios com relação ao controle social, com relação, agora, a gente está vendo aí nas manchetes, né? Volta às manchetes, desvios de verbas por conta de organizações. E aí, um OS, lá no Rio de Janeiro, a gente está vendo isso muito, então também não estou aqui fazendo um julgamento, mas a gente, pelo que a gente vê nas manchetes. Então, esse é um modelo que precisa ser melhor discutido e melhor debatido. Eu conheço trabalho de um OS de saúde muito interessantes, mas também a gente está vendo aí outros não tão bacanas. Importante só dizer, né, que, veja, a gente está falando da certificação, mas ao fim e ao cabo, a natureza jurídica destas organizações é de associação ou de fundação. É isso que a legislação brasileira traz. Ou ela é uma associação, ou ela é uma fundação. Ela se constitui dessa maneira e ela se qualifica, ela se certifica desses certificados aí, ou de SEBAS, ou de OS, ou de OCIP, ou uma utilidade pública que seja. Mas, ao fim e ao cabo, ela é uma associação, uma fundação. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, trouxe muitas vantagens, muita clareza na relação para essas organizações que, mesmo que não tenham nenhum tipo de certificação, elas podem participar. Por exemplo, não se pode cobrar mais nenhum tipo de certificação para você participar de um edital, de um chamamento público para fazer parceria com o poder público. Ela não pode cobrar que você tenha SEBAS, não pode cobrar que você tenha utilidade pública, não pode cobrar que você seja OCIP, não pode cobrar que você seja OS, entende? Para determinadas questões. Então, é importante saber disso, porque muitas vezes é importante a organização pensar se vale a pena, sim, investir tanto na sua questão institucional para tentar um certificado que muitas vezes não vai ter vantagem nenhuma do ponto de vista institucional. Então, tudo isso tem a ver com o planejamento da organização, com o que a organização projeta para o futuro, com o que a organização tem no seu estatuto, que é o documento inicial, um documento de gestão, uma ferramenta, e projeta para o futuro. Então, tudo isso, voltando, começa pelo estatuto e pelo planejamento e pelo que a organização quer para o futuro. Ok, Lucas, estou tão preocupada com o tempo, mas tinha tanta coisa ainda aqui para É conversar. verdade. Lucas, nessa linha ainda, tem uma pergunta de Renilton, né, que eu vou colocar aqui na tela para você observar, que ele diz o seguinte: qual a explicação para o fato de que a atuação das OS são mais comuns na área de saúde, particularmente na gestão de grandes hospitais, do que em outras áreas? Nilton, só reiterando o que eu falei agora há pouco, a OS é o modelo que é o modelo de tanto o termo de parceria, né? O instrumento de parceria que o poder público usa com a OS já chama termo de gestão, contrato de gestão. Então, veja, ela foi criada para gerir espaços e políticas públicas. A natureza de um OS é gerir espaços ou políticas públicas. Então, UPAs, espaços culturais, etc. Para a OS. Tem uma discussão política sobre esse modelo, como eu disse, não vou reiterar, tem uma discussão política sobre isso, como é que se faz o controle social, o fato do poder público fazer parte ali da gestão disso, se não tira a autonomia,
se não transforma essas OS em paraestatais. Em que medida isso acontece, né? Então, ela atua na saúde porque uma das áreas principais, citadas, inclusive, na lei de OS, é saúde. Então, é muito comum na saúde. Agora também, o próprio governo do Estado da Bahia tem discutido muito a questão das OS na educação, né? Você tem uma discussão em São Paulo, especialmente sobre a questão da OS da cultura, né? Agora, veja, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia abriu um edital para OS, para gerir uma determinada política cultural do Estado por OS. Então, a instituição tinha que ter essa certificação de OS para poder assinar o projeto, enfim. Então, essa é um pouco a explicação aí para essa concentração nessas áreas. Ah, ok. Voltando aqui então, Itamar já colocou o site aqui do OSC Legal, viu? Para o pessoal Opa, baixar. Isso é muito bom. Lucas, voltando aqui à questão do estatuto, tem uma pergunta de Carla, que ela quer saber: as associações podem acessar alguma legislação para isentar as taxas para registro de documentos? ótima pergunta, Carla. Muito legal. Obrigado a você. Olha, no Miroski não trata disso, nem no Código Civil. Mas aqui vai a dica forte. O Código Notarial do Estado da Bahia, que é a lei que regula a atuação dos cartórios aqui no Estado, ele tem lá uma possibilidade de você ter isenção das taxas cartorárias. Veja, qual o raciocínio? Quando você é pobre, nos termos da lei, você pode fazer uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, um registro, enfim, você se declara como pobre, né, hipossuficiente, e você tem isenção das taxas cartorárias para tirar esse documento. A mesma coisa vale para uma instituição que não tem recursos e que lida com questões da pobreza, dos hipossuficientes e tal. Elas são organizações coletivas que representam esse público. Portanto, elas também têm uma brecha para que você tenha isenção das taxas cartorárias no Código Notarial. A rigor, quando eu faço assessoria para organizações de menor porte, que têm poucos recursos, eu, inclusive, disponibilizo um modelinho de petição mesmo, de ofício, em que ela se reporta ao cartório pedindo, solicitando, porque não é obrigatório, você solicita que o Poder Judiciário, né, que é quem regulamenta o cartório, né, quem coordena essa área de cartório, ele conceda a gratuidade ou a isenção das taxas porque aquela instituição ela não tem recurso. Nossa realidade aqui, Lucas, tem sido o seguinte: posicionamentos diferentes de cartórios, né? A gente sabe que com a privatização dos cartórios, às vezes tem alguns posicionamentos diferentes. Em alguns municípios, os cartórios exigem, né, que para atualização do estatuto, eles cobram só o registro de uma ata, referendando o estatuto. E aí, em outros municípios, está se cobrando o valor da ata e o valor do estatuto, do registro do estatuto também. Assim, mesmo algumas associações que não consigam solicitar essa isenção, como que eles podem proceder para pagar somente aquele registro da ata e não ter que pagar dois registros? Vamos lá. O estatuto, veja, ele é um documento oficial da instituição e ele precisa estar registrado. Não adianta você apresentar a ata e dizer que a ata aprovou alterações no estatuto. Mas cadê essas alterações? Se elas não estiverem registradas, você não vai estar registrado, não tem registro. Se ele não foi submetido ao cartório, não tem registro. Nesse quesito, o cartório está certo. Ele precisa registrar o estatuto. Ele não pode só registrar a ata que diz que fez a alteração. Isso não é compatível, entende? Então tem essa questão. Agora, vamos lá. Só Até uma aí, questão antes de você começar a continuar aí. É assim, acho que você não entendeu direito. É porque, assim, existe o registro da ata, porém, eles solicitam o extrato do estatuto, eles solicitam o estatuto com as atualizações também. Eles só não cobram duas vezes, entendeu? Mas toda essa parte, inclusive o cartório de Bom Jesus da Lapa, de Botirama, todos foram possíveis fazer os registros dessa forma. E eles, tá, mas vamos lá. Então, entendeu? vamos lá. Isso é aí que eu ia chegar mesmo. O estatuto ele Ah, precisa ser submetido lá. Agora, veja,
O que as organizações fazem muitas vezes faz uma ata, né, da Assembleia que, é, é, que foi regularmente convocada para alteração estatutária, as pessoas se reúnem, fazem a reunião, aprovam as alterações no estatuto e já manda, faz a ata e já manda em anexo a essa ata o novo texto do estatuto. E às vezes é uma ata corrida, com o estatuto já ali na mesma ata. Isso é válido. Sim, isso é válido. É como se fosse um documento só. Muitos dos cartórios cobram por página. Então, a diferença do preço vai ser essa, né? Você tem um documento que tem mais páginas, ele fica um pouco mais caro. Outros, tem cartório que quer exigir, aí eu acho que é um exagero, quer exigir a ata com as alterações, um extrato, não sei o quê, e mais o estatuto consolidado. Então, muitas vezes, não dá para você apresentar três documentos para uma alteração que é uma só, entende? Então, mas o estatuto, sim, ele precisa ser alterado. Veja, às vezes você altera um artigo do estatuto. Já tive situações assim, você alterou um artigo do estatuto. Então, a pessoa fez uma ata, colocou ali aquele artigo no bojo da própria ata, aquele artigo, e fez a ata foi registrada. Aí o que acontece é que ela tem que apresentar o estatuto consolidado, o estatuto, né, original, mais essa ata de alteração. Então ele apresenta os dois. Não tem problema. Alguns cartórios aceitam. Outros aceitam, só aceitam se você fizer. Se você alterou aquele artigo, você tem que apresentar a ata com aquela alteração e mais o estatuto inteiro com aquela alteração. Então vai depender muito da interpretação do chefe ali do cartório, do tabelião, enfim. O fato é que o estatuto precisa ser registrado. Se você faz uma alteração substancial no seu estatuto, uma grande alteração mesmo no seu estatuto todo e tal, você tem que apresentar o texto inteiro, porque o tabelião ele precisa avaliar se está de acordo com o Código Civil. Então, isso sim, ele vai precisar. Então, veja, essa é uma questão delicada, no sentido de que, de fato, há interpretações e interpretações, né? Há quem diga por aí, eu já ouvi, que cartório gosta muito de dinheiro, quem não gosta, mas daí a você exigir coisas que não são legais, não precisa. Então você tem uma ata, um extrato e mais um estatuto, não necessita isso. Se você consegue mostrar ao tabelião quais foram as alterações feitas e como aquele estatuto ficou, para mim é válido, juridicamente válido, e não tem mais que cobrar outras coisas em cima daquele documento. Ok. Lucas, vamos seguindo aqui então, porque não posso tomar seu tempo, que você tem uma outra atividade daqui a pouquinho, né? Eu queria que você falasse quais são, assim, os avanços que nós temos hoje do Miroski no estado da Bahia, para que as pessoas, né, saibam, já desde 2014 está implementando essa lei, mas e hoje, até hoje, quais são os avanços adquiridos? Bom, né, eu vou falar de uma maneira geral, né? A gente tem alguns avanços com relação ao Miroski, não só no estado da Bahia, mas no Brasil inteiro. No estado da Bahia, você tem uma questão que é a consolidação do CONFOCO, o Conselho de Fomento e Colaboração do Estado da Bahia, o primeiro conselho do Brasil, né? E hoje você tem também do município de Belo Horizonte, também muito atuante. Isso é importante registrar. Mas o Miroski, de uma maneira geral, ele representa uma mudança de cultura institucional. Como proceder com essas parcerias? Como tratar as organizações? Né? Como é que eu vou fazer o trato com estas organizações? Que tipo de relação política eu vou estabelecer com as organizações, com a sociedade, com a mobilização social? Então, isso exige uma mudança de cultura. Não basta a prefeitura, o Estado, apagar ali o nome convênio e botar lá termo de fomento ou termo de colaboração e achar que vida que segue. Não é isso. Não é isso. Se você não muda, o procedimento de convênio é diferente, substancialmente diferente do procedimento para o termo de parceria, os termos de parceria do Miroski. Então, aqui e ali, você tem alguns avanços, né? No estado da Bahia, eu registro especialmente o Confoco, uma arena, né, pública, um conselho onde você discute a política de fomento de colaboração do Estado, isso é importante e tal, mas a gente aqui e ali também vê retrocessos.
Por exemplo, você tem o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, tem uma resolução, a resolução número 107, que ela é irregular, ela simplesmente não está compatível com a lei do Miroski. E as providências com relação a isso, e a crítica que eu deixo aqui, inclusive, são muito poucas. Né? O próprio Confoco não conseguiu vencer esse tipo de desmando. Eu posso aqui me arriscar a chamar de desmando, porque é uma estatuto irregular. Enfim, não está de acordo com a lei. Em outros lugares, você tem avanços. Aliás, no Brasil inteiro, você registra avanços e registra retrocessos. Eu peguei um regulamento de uma cidade de Pernambuco, em que parece com o Miroski, tem cara de Miroski, mas não é Miroski. Ele trata as organizações como prestadoras de serviços, impõe uma série de dificuldades à organização. Então, pegou a casca do Miroski, mas embutiu ali naquela legislação um monte de coisas absurdas, sabe? Aquilo não é Miroski. Então, por outro lado, você tem a Belo Horizonte, por exemplo, que está hoje, julgo que é o lugar onde está mais avançado com essas questões. Belo Horizonte, ele fez o regulamento do Miroski, né, que já era certamente um avanço, estabeleceu com foco, e os conselheiros reclamaram do regulamento, que ainda tinham problemas aqui e ali, o poder público municipal submeteu aquele regulamento ao próprio Confoco, abriu consulta pública e tal, e revogou o regulamento original e fez um novo regulamento com base naquilo que tinha sido discutido com os conselheiros e com a população, com uma consulta pública aberta. Isso é sensacional, né? O poder público voltar atrás de uma regulação e estabelecer uma regulação mais compatível e tal. O Confoco de Belo Horizonte tem feito formações continuadas, seminários muito interessantes, muito bacanas, abertos a toda a sociedade civil, aos conselheiros, ao poder público, formação com os técnicos da prefeitura, é muito ativo nesse sentido, coisa que também o Confoco no estado da Bahia tem deixado a desejar, porque a gente não está vendo aí essas formações, as coisas acontecendo, e, por vezes, a gente tem ouvido, e eu tenho ouvido muitas questões aqui do estado, com relação a problemas de efetivação. Ou seja, você tem uma secretaria que está discutindo com o Miroski ali e tal, mas na ponta o técnico diz, não, aqui não chegou. Eu ouvi isso de uma organização. O técnico diz, não, aqui não chegou o Miroski, não. Aqui o que tem é a resolução do TCE. E a resolução do TCE diz que eu tenho que pedir documento original, que é ilegal, diz que eu tenho que pedir isso, aquilo, papapá. Então, documentos que não estão na lei, está pedindo porque o TCE diz que tem que ser, e o gestor público ali, o funcionário, ele está submisso a isso. Então, eu diria para você que no estado da Bahia, sim, a gente tem avanços, alguns avanços interessantes. Se você pega, por exemplo, o histórico dos editais que as secretarias têm lançado nesses últimos anos, você vê uma clara e nítida evolução, e tem que registrar isso mesmo. Há um esforço na compreensão dos instrumentos do Miroski e no procedimento do Miroski para evoluir nisso, mas há também idas e vindas. Esse não é um movimento linear. Você também, na prática, tem problemas sérios que precisam ser enfrentados. E, muitas vezes, eu entendo que não estão sendo enfrentados da forma como deveriam, né? Enfrentar mesmo, né? Não é só conversar e achar que resolveu, porque, na prática, as instituições estão sofrendo com desmandos ainda recorrentes por conta muito da cultura institucional. Ou seja, a gente faz desse jeito, vai continuar fazendo, ainda que o nome mude. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O Miroski, ele impõe uma mudança de cultura administrativa, de tratar as organizações como parceiras e não como submissas, como meras prestadoras de serviços. Tá? Então, essa é uma questão importante a ser colocada. Certo. Gente, nós já estamos chegando quase ao final, né, do nosso bate-papo, mas eu tenho mais uma pergunta para Lucas. E assim, na verdade é mais uma orientação, né? As nossas, né, E a associações. gente, só uma coisa, né? A gente pode ir até 10h30, tá? Se tudo bem para mim. Ah, pode ir até 10h30? Então, Que bom, então, porque temos a gente tem colocações que eu vi que tem umas elas perguntinhas aqui.
Eu vi que a gente tem umas perguntinhas aqui e tal, mas 10h30 é realmente o meu limite, porque eu tenho uma atividade logo depois, às 11h, eu preciso me preparar ainda, tem algumas coisas para fazer. Tá, então eu vou deixar essa colocação mais para o final. Eu vou aqui para algumas perguntas ainda que o pessoal está Vamos lá. colocando, para a gente está esclarecendo. Tassiana faz uma observação, né, a respeito de que a Fundifran ela tem atendido nessas associações que nós prestamos até, fazendo a atualização dos estatutos, né? Mas a gente sabe que a Fundifran ela não tem pernas para alcançar todas as associações, todos os grupos do território. E é por isso que a gente traz também essas formações, para que outras pessoas, outras organizações auxiliem, né, em outros grupos, né, técnicos que acompanham esses agricultores tenham conhecimento e ajude nesse processo de atualização dos estatutos e também de orientação, né, que é o mais importante do Miroski, da importância do Miroski para as organizações. Bem, Itamar faz aqui, se for feito, vou jogar aqui na tela, fica melhor que você acompanha também, se for feita uma grande alteração, é necessário copiar por completo na ata o que alterou no estatuto? Eu acho que até você já respondeu, né? Essa questão, né, que não há necessidade de colocar, mas é posicionamento, né, e é de cada cartório, que às vezes tem umas... Mas se for uma alteração substancial, tem que apresentar o estatuto lá. Seja na ata ou seja separado. Tem que apresentar, porque ele vai ter submetido ao crivo do cartório, especialmente com relação às questões do Código Civil. Não, Ok, aí tem que ótimo. ter certeza. Edivaldo, ele diz, alteramos recentemente o nosso estatuto. Na ata consta somente a adequação de acordo com o Código Civil e da Lei 3.019 de 2014. Né? Então, para ele, acho que o cartório não exigiu tanta coisa, né? Pela colocação que ele faz aqui, ele é de um, né? É difícil você falar sobre isso, porque eu não conheço o documento, não sei qual foi a orientação do cartório, então é mais complicado. Isso. Bem, Tassiana fala que falta ação política, né? Para a questão dos avanços do Miroski. Você concorda com isso, Lucas? Plenamente, plenamente. Entendo que há contextos, veja, a Laís de Figueiredo Lopes, que é uma grande advogada de São Paulo, né, que atua em São Paulo, e que foi a pessoa que esteve na presidência da República coordenando o processo do Miroski lá na presidência da República entre 2011 e 2016, salvo engano, ela fala sempre sobre isso. Os lugares onde o Miroski tem avançado, e ela traz o case de Belo Horizonte como um case muito importante, é porque houve vontade política, compromisso político do gestor público em fazer avançar. No caso da Bahia, você teve uma mobilização política muito importante da plataforma Miroski, daqui do Estado, o braço da plataforma Miroski aqui da Bahia. Houve uma efervescência, uma mobilização muito grande disso. O poder público também, entendendo essa mobilização, entendendo a importância, avançou em alguns pontos com relação ao Miroski. No caso de Belo Horizonte também, né, houve um avanço muito grande. Foi destacado lá uma pessoa muito comprometida com as organizações, que é o doutor Tomás de Aquino Rezende. O doutor Tomás de Aquino Rezende foi promotor de justiça há muitos anos, especializado em fundações, especializado em acompanhar as organizações da sociedade civil, uma pessoa muito aberta às organizações, que dialoga, que entende o trabalho das organizações, que admira. Então, ele foi a pessoa que foi para a Procuradoria da Prefeitura de Belo Horizonte e toda a ação do Miroski foi concentrada na Procuradoria. A Procuradoria era uma espécie de geradora de conhecimento, de formação e tal, de mobilizadora do Miroski para dentro da Prefeitura. Né? Qualquer dúvida, qualquer problema que a Secretaria tinha, era na Procuradoria que você fazia. Isso é muito importante, porque a Procuradoria, ao fim e ao cabo, é quem dá o respaldo jurídico para a atuação de uma prefeitura. Então, ele fazia essa orientação e a Prefeitura de Belo Horizonte realmente pôde avançar com isso. Então, falta ação política. Falta ação política. Se o governante de então, se o prefeito, se o governador, se o presidente não tem interesse, não tem compreensão, tal, é importante também as organizações se mobilizarem para que haja essa ação política. Né? É importante mobilizar pela revogação de uma legislação que está irregular, né? Pela melhoria das que estão vigentes. É importante
solicitar capacitação para todos, porque a lei diz que tem que capacitar os gestores, as organizações da sociedade civil e os conselheiros, né? Então é importante mobilizar e solicitar esse tipo de coisa, solicitar o cumprimento da lei, porque a lei precisa ser cumprida. Certo. Bem, eu acho que as observações, as questões levantadas aqui foram essas. Mas eu gostaria ainda de pedir, Lucas, né, como a gente ainda tem um tempinho, que ele falasse, né, como é possível, né, como é que a gente pode estar dialogando isso com os municípios para estar implementando o Miroski a partir dos municípios. Boa pergunta, né? Veja, o que eu tenho dito para as organizações, e aí reiterando, inclusive, o que eu acabei de falar, as organizações, a rigor, isso tenho ouvido muito por aí dos estudiosos e das pessoas, que é a capacitação, né? Muitos dos municípios nem sabem o que é o Miros, nunca nem ouviram falar. Quem tem mobilizado as questões do Miros, quem tem estudado, se mobilizado com relação ao Miros, porque isso, né, bate no seu calo, são as organizações. Então é importante seguir fazendo isso que a Fundifran está fazendo aqui, promovendo debate, promovendo diálogo, promovendo capacitação das organizações, promovendo que as organizações entendam que há essa legislação. É óbvio que você não vai transformar um dirigente de organização num expert sobre o negócio de uma hora para outra, não é isso exatamente, mas é importante que ele saiba que existe uma legislação que dá respaldo para que ele cobre do poder público respeito à sua atuação. Então, quanto mais as organizações conhecerem dessa legislação, quanto mais as organizações tiverem domínio desses instrumentos jurídicos, dessas questões, elas podem ir dialogar com o poder público local sobre essa atuação. Tá? Então, é preciso ter capacidade. Veja, essas organizações, né, de antigamente, que diziam há governo, sou contra, essas organizações estão fadadas a desaparecer. Hoje, com as políticas públicas, o processo participativo de políticas públicas e de construção conjunta das coisas, as organizações que vão seguir são aquelas que dizem: eu tenho o que propor, eu posso ajudar, eu posso contribuir, vamos construir juntos, eu também posso apresentar soluções. Entende? Vamos sentar juntos para fazer, vamos sentar juntos para construir a política. Então, essas organizações hoje é quem vão estar à frente dessas discussões. Então, é importante capacitar, né, a Fundifran se capacitar, a Fundifran disponibilizar essa capacitação para as organizações, a mobilização local para conversar com os prefeitos. E aí eu vou dar um exemplo de Rio Branco, no Acre. Eu estive em Rio Branco algumas vezes, pelo meu projeto e pela plataforma do Miroski também. O que aconteceu em Rio Branco? Nós fizemos uma atividade sobre o Miroski lá, pelo Instituto Osco Legal. Dali, daquela discussão, saiu um GT, eles mesmos, entendendo que era importante e tal. E veja, olha a questão da oportunidade política também. Lá, quando nós estivemos lá, foi no auditório do Ministério Público do Estado do Acre. Tinha lá representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, a ouvidora da Defensoria participou, tinha assessor parlamentar, assessor do senador, de um senador, já estava lá, assessor de deputado, ou seja, representante da prefeitura, estava bacana, em muitas organizações mesmo. Tinham quase 100 pessoas lá no auditório. E nós falamos sobre Miroski e tal. De lá saiu um GT. Né? As organizações resolveram fazer um GT para discutir o Miroski, para se aprofundar no Miroski e tal. Nessa, o que foi engraçado, porque o representante do Ministério Público disse: olha, é importante as organizações fazerem um GT, mas aí, como as parcerias têm a ver com poder público e organizações, é importante que o poder público também esteja. Nós, do Ministério Público, vamos designar um representante para estar nesse GT. A Defensoria Pública, aí a ouvidora levantou a mão e disse: nós também vamos estar nesse GT. E aí a pessoa do Ministério Público disse: cadê o representante da Prefeitura? O representante da Prefeitura estava abaixado, se escondendo, assim, sabe, parecendo que não queria participar. E ele disse: fulano de tal, você que é representante da Prefeitura, importante, sim, ter alguém no GT e tal. Houve ali uma espécie de constrangimento político, não pessoal, político, para que um representante da prefeitura sim estivesse no GT discutindo com as organizações. Ou seja, olha a oportunidade política que se criou. Com isso, as organizações se mobilizaram, né? Tinham reuniões específicas das organizações, desse GT com as organizações, outras que eram, sim, com representantes do Ministério Público, dos parlamentares, da prefeitura e tal. Havia esse, né,
momentos das organizações se reunirem sozinhas e momentos delas se reunirem em conjunto. E as organizações, veja você, as organizações da sociedade civil, que depois se constituiu a plataforma Miroski Acre, eles apresentaram à Prefeitura de Rio Branco, capital do Acre, uma minuta de regulamento do Miroski para a Prefeitura. E a prefeita, entendendo a importância disso, fez um evento à época, recebeu as organizações e encaminhou para a assessoria jurídica da prefeitura, para a procuradoria, né, a minuta, para que de fato fosse tal. Veja, hoje eu não sei como está, porque já estava marcado um evento de lançamento desse regulamento, a partir da construção das organizações. Veja você como é muito interessante. Eu dei o respaldo técnico, né? Eu respondi por isso, mesmo estando distante, por e-mail, eles me ligavam, a gente fazia reunião virtual para tirar alguma dúvida, se podia, se não podia, o que é que a prefeitura... o técnico da prefeitura disse que isso aqui não podia. Mas não pode por quê? Ele disse por que não? Então a gente foi avançando nesse sentido e havia um evento marcado, esse evento foi cancelado por conta da pandemia e hoje eu confesso que eu não sei se ela promulgou a legislação mesmo sem um evento ou se está esperando esse evento para promulgar, mas o fato é que as organizações da sociedade civil reunidas num GT, reunidas do que hoje é a plataforma Miroski Acre, eles fizeram isso, construíram junto, construíram com a prefeitura e chamaram a prefeitura. Para isso, eles tiveram reunião no Tribunal de Contas do Estado do Acre, tiveram reunião com o Ministério Público do Acre, tiveram reuniões com a Defensoria Pública do Estado do Acre, tiveram reuniões com parlamentares do Estado do Acre. Eu estive numa reunião, quando eu voltei a Rio Branco, eu estive numa reunião dentro, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, né, conversando sobre ele. Eles, depois disso tudo, eles fizeram caravanas nas 5 regiões administrativas do estado do Acre, para poder falar sobre o Miroski para os prefeitos, para as municipalidades e tal. Então, é importante mobilização. Mobilização. Tem que ter mobilização, não tem jeito. Um outro ponto, né, que eu quero chamar a atenção muito contundentemente, assim, muito fortemente para as organizações é o seguinte: fala do Miroski, é importante, mas o Miroski é meio, é parceria para fazer uma determinada política. Mas onde é que está o dinheiro da política? Tem uma frase por aí, que eu não sei de quem é, mas é um senso comum, que se diz: lugar de criança não é na escola, lugar de criança é no orçamento, porque senão não tem escola. Então é mais ou menos o raciocínio é esse. Se não tem dinheiro na política de saúde, se não tem dinheiro na política de educação, se não tem dinheiro na política de direitos humanos, se não tem dinheiro na política de violência contra a mulher, se não tem dinheiro na política do idoso, não tem parceria, porque não tem dinheiro. Vai fazer parceria para quê, né, cara pálido? Então, não, né? Então é importante as organizações continuarem lutando politicamente para garantir verbas nas políticas setoriais. Estar nos conselhos, né? No Conselho da Mulher, no Conselho do Idoso, no Conselho de Saúde, no Conselho de Educação, verdadeiramente naqueles espaços. Não deixar ali só o cupicha do governador, do político de plantão, do político da hora, porque muda, né? As gestões, elas mudam. Então, aí, bota o primo, bota não sei quem. Não. As organizações verdadeiras, que atuam, que conhecem do tema, têm que estar lá para garantir orçamento nas políticas. Com orçamento na política, você tem, consequentemente, a execução de políticas públicas, e nessa hora da execução, as organizações podem se colocar para fazer as parcerias, seja ela com base no Miroski ou não, a depender das exceções que a lei traz. Essa participação social é muito importante, né, para a efetivação do Miroski, né, para que realmente as políticas públicas elas sejam realmente desenvolvidas, né, de acordo com a realidade, né, do nosso povo, de acordo com a necessidade do público das organizações. Bem, Lucas, eu tenho mais uma pergunta para fazer em relação agora a esse período de pandemia. As associações, muitos estão fazendo eleição da nova diretoria. Findou-se o mandato nesse período em que a gente está no processo de isolamento social. E aí eu gostaria que você nos orientasse, né, de como, né, essas associações devem proceder agora para fazer a eleição da nova diretoria das suas associações. Vamos lá, tem a lei, eu não sei de cor, não, eu tinha anotado aqui, mas não tenho mais. Vou ficar devendo o número da lei. 14 mil e alguma coisa saiu agora em abril, tá? Essa confusão era demais. Isso apareceu muito, né? Olha, o que choveu de perguntas para nossa assessoria com relação a encerramento dos mandatos
no período de pandemia, como é que se podia fazer virtual, se não podia fazer virtual, se podia prolongar o mandato, se não podia prolongar o mandato. Foi uma coisa incrível. Veja, com relação às cooperativas, por exemplo, o governo federal já tinha uma normativa, né, baixou uma lei, já ali em março, ainda no comecinho da pandemia, de que você estendia os mandatos até o final do ano. Então, portanto, você conseguia estender o mandato, você consegue mais um tempo para fazer sua assembleia lá para adiante, porque o mandato estava estendido. No caso das associações e das fundações, isso não estava incluso, né? Só estava para as sociedades, né, para as empresas, né, sociedades, enfim, e cooperativas, não estava incluso. Mas aí veio essa lei, 14 mil e alguma coisa agora de abril, e ela deu a possibilidade de, mesmo não estando no estatuto das organizações, que elas possam sim fazer assembleias virtuais, e essas assembleias virtuais, devidamente registradas, elas podem ser registradas em cartório. Então, a dica procurar essa legislação de forma mais detida e estudar um pouco essa legislação de forma mais detida e procurar o seu cartório para entender melhor como é que os cartórios estão lidando com isso. Eu ouvi também de um cartório que ele disse o seguinte: vocês podem fazer reunião até pelo WhatsApp, desde que vocês registrem, você pode fazer até pelo WhatsApp. Eu fiquei até assustado. Como é que você registra uma reunião pelo WhatsApp? Porque, veja, nem todo mundo tem conexão, nem todo mundo vai ter capacidade de participar plenamente. Então, é preciso garantir aquilo que a Constituição e que as organizações têm na sua essência. Participação efetiva, né, a capacidade de que todos possam falar, etc. Então, qual o meio tecnológico que você vai usar para isso? A minha preocupação é só essa. Mas, do ponto de vista jurídico, sim, pode ser feito assembleias virtuais. Eu tenho dito para as pessoas que você faça um print da tela, comprovando que todo mundo ali é representante de uma organização, faça uma ata, né, de que todo mundo participou. Tem um cartório no Rio que diz, por exemplo, que já que todo mundo não tem assinatura eletrônica, que a assinatura de um advogado, porque é obrigatório assinatura de advogado, uma assinatura de advogado que tem fé pública no sentido jurídico aí, dá respaldo. Então, se aquele advogado assina eletronicamente, dizendo que todas aquelas pessoas participaram, sim, isso tem validade. Então, é importante saber como é que seu cartório especificamente trata disso. Porque tem cartório que diz que não quer nem saber de negócio de assinatura digital. Outros, como eu disse, disseram que podia até fazer pelo WhatsApp. Mas, ué, como assim? Então, nem tanto, nem tão pouco. O ideal é procurar o cartório respaldado nesta legislação para fazer. Eu vou Essa é recomendo. uma coisa, dentro dessa... Só para concluir rapidinho, né? Nesse Ah, sentido, eu recomendo a cartilha que a plataforma do Miroski fez, lançou agora recentemente, que é as OSCs e a Covid-19, a Covid-19 e as OSCs, qualquer coisa do tipo. Vai no site da plataforma do Miroski, que tem lá, bem facinho, e baixe essa cartilha. Essa cartilha tem essa orientação, tem o número da lei, tem um pouco de como você pode proceder com relação a isso. Mas, a princípio, é importante saber, existe respaldo legal para fazer a assembleia virtual, e é importante procurar o cartório, porque ele vai dizer melhor como é que você faz. De repente, ele tem um formulário para isso, ele já facilita a sua vida. Alguns dificultam, outros facilitam. que eu estava colocar aqui, Lucas, é porque a nossa realidade aqui é complicada, né? O pessoal que reside no campo tem uma dificuldade muito grande de acesso à internet. E aí, essas atividades, essas reuniões virtuais, vai ser muito difícil de acontecer. Algumas associações entraram em contato conosco, né, que o mandato venceu em março. E agora que eles fizeram a assembleia, conseguiram, seguindo todas as normas, pessoal de máscara, né, fez um afastamento e tal, do pessoal, fizeram um espaço aberto para poder Ótimo. tá fazendo essa assembleia. E aí, eles colocaram na ata uma justificativa do porquê estavam fazendo essa assembleia só agora, depois de 4 meses, 5 meses. E aí, dizendo que o mandato agora, dava a partir de agora, né, de julho se é de 2 anos, de julho de 2020 a julho de 2022. Está correto esse procedimento também? Correto o procedimento, e é importante também o seguinte: respaldar aquilo que foi feito naqueles 4 meses de ato. Porque, veja, se o mandato vencer em março, por exemplo, e a Assembleia foi feita em julho, você tem março, abril, maio, junho e parte de julho ali que a instituição ficou acéfala, né? O mandato estava vencido.
Então, em tese, não tinha legitimidade aqueles gestores para tomar qualquer tipo de ação. Então, o que a instituição tem que fazer ali, quando faz a Assembleia em julho, é convalidar tudo que foi feito naquele período, porque por conta da Covid não se pôde fazer a Assembleia, etc. E tal. Então, isso torna válido tudo aquilo que as organizações fizeram naquele período. Veja, né, com relação a isso, antes da pandemia, um pouquinho antes, eu fiz um texto exatamente sobre isso, porque veio uma dúvida com relação a questões como essa, justamente de uma pessoa do interior da Bahia, por conta que lida também com instituições rurais e tal, que tinham dificuldade de fazer as reuniões muitas vezes, o mandato vencia, o que é que eu faço? Então, nós lançamos um texto, está lá no meu site, sobre isso, mandato da atuação vencido, o que fazer? Então, é exatamente dando essa orientação. Às vezes, quando a instituição fica 3 anos com mandato vencido, aí é uma coisa. Mas 2 meses, 3 meses, tem como você resolver, né? Essa é a solução que você deu aqui. Você faz a ata daqui para frente, mas você convalida esses 3 meses dizendo que sim, especialmente agora no momento de pandemia. Nós não podemos fazer a reunião, mas nós convalidamos tudo que foi feito nesse período, porque, etc., então, consideramos o mandato alongado até esse momento e tal. Então, eu acho que essa é a orientação mais correta nesse momento. Ok. Lucas, muito obrigada pela sua participação. O pessoal está avaliando aqui como muito boa, né, a atividade, né, parabenizando, né, por estar tratando desse assunto, por estar trazendo essa discussão para a agricultura familiar, para as associações rurais, né, e para as outras entidades que fazem parte aqui do nosso território. Agradecer também aos agentes comunitários rurais, aos AGAs que participaram dessas atividades, aos agricultores familiares e aos outros amigos aqui do território e de outros locais que estiveram todo esse tempo conosco. O Lucas vai deixar aqui seu contato, né? Vou passar para ele ainda para fazer as considerações finais dele para que a gente possa estar fechando essa atividade. Bem, né, eu quero agradecer a Fundifran, a você, que é uma pessoa querida, que eu gosto bastante, né, pessoalmente, gosto do seu trabalho, né, das coisas que a Fundifran tem feito. Você sabe que a gente teve muito contato aí a partir do Confoco, eu sou colaborador do Confoco, você é conselheira lá, e a gente, desde então, né, na plataforma Mirosca, enfim, desde que te conheci, sei da sua trajetória, do seu trabalho, do seu compromisso com as organizações. Para mim é muito importante e muito caro estar próximo desse compromisso, porque esse é um compromisso que também tenho, né, dedicação, tenho dedicado minha carreira, meu projeto, minhas questões todas ao fortalecimento das organizações da sociedade civil, né? Olha que legal, nasceu como um projeto e hoje é um instituto comprometido com o fortalecimento das organizações da sociedade civil a partir da disponibilização de informação e de instrumentos jurídicos para fortalecer a sustentabilidade e a gestão dessas organizações, né? Então, a ideia nossa é disponibilizar instrumento, modelo de ata, modelo de estatuto, informação jurídica traduzida, né? Pegar a discussão jurídica mais avançada, traduzir em palavras que possam ser entendidas por qualquer liderança, por qualquer gestor de organização. Então, a ideia é nesse sentido. A gente, por exemplo, lançou, tenho que fazer aqui a propaganda, o Cordel do Miroski. Então, a gente falar de legislação, né? De modo poético, de modo bacana, cordel de verdade, né? Com capa de xilogravura, com texto, né? Com papel de cordel de verdade, com cordelista de verdade. Então, a ideia nossa sempre foi essa, disponibilizar a legislação para que as pessoas possam entender, né, para que as pessoas possam se fortalecer com aquela legislação na hora de fazer um projeto, na hora de discutir com a prefeitura, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, seja lá quem for. Então, a ideia do nosso projeto sempre foi essa, é uma ideia que nos move, que tem paixão, né, que nos movimenta. Por conta disso, eu sempre disponibilizo a participar quando a agenda consegue participar desses eventos formativos e estar próximo dessa discussão das pessoas, né? Pelo projeto, eu viajei em 21 estados do país, 28 cidades e 21 estados do país, ouvindo histórias, tendo a oportunidade mesmo e a felicidade de estar com realidades das mais diversas possíveis, né? Seja lidando com lideranças que atuam nos morros
nas favelas cariocas, naqueles contextos de tamanha violência, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, é, periferia de São Paulo, enfim, Tocantins, Goiás, então está em tantos lugares, no Rio Grande do Sul, né, você discutir questões do Rio Grande do Sul, discutir questões na Bahia, o empoderamento das mulheres negras na Bahia, o empoderamento das mulheres negras no estado do Rio Grande do Sul, são questões muito diversas, muito diferentes, lidar com a questão dos refugiados em Boa Vista, Roraima, fiquei muito impactado com a questão dos venezuelanos, amontoados nas ruas em Boa Vista, então a felicidade e a oportunidade de poder lidar com contextos tão diferentes, com organizações tão diferentes, desde pequenas organizações até grandes organizações, poder lidar com essas organizações. Então, é isso que eu trago, né, de informação e que eu carrego também, é sempre um aprendizado, poder ouvir a realidade das associações rurais do estado da Bahia, ela também soma com isso tudo que eu tenho carregado por aí, né, que eu tenho ouvido, que tenho feito, e dizer para vocês, convidar vocês todos toda terça-feira, 18 horas, a gente está fazendo lives, a live OSC Legal, sempre com convidados, grandes nomes do terceiro setor, das organizações da sociedade civil do Brasil. Né? Na terça-feira, agora, a gente vai estar com a professora Aline Orix, que ela é advogada, doutora em Direito Constitucional, está lançando um livro sobre cidadania e organizações da sociedade civil, então a gente vai falar sobre esse livro, sobre as pesquisas dela. No mês de agosto, a gente tem Ana Carolina Carreiro, que é presidente da OAB, da Comissão do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, Dr. José Eduardo Sabo Paz, que é promotor de justiça, tem um livro que é considerado a Bíblia do Terceiro Setor no Brasil, um dos grandes escritores desse setor, vou ter a felicidade de recebê-lo numa live, vou estar com Laís Figueiredo Lopes falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e vou estar com a Aline Akemi Freitas falando sobre direito à cultura e terceiro setor, enfim, então toda terça-feira, 18 horas, pelo Instagram, @OSCLegal. E em breve a gente já está vendo como é que vai fazer isso. Em breve a gente vai também estar transmitindo pelo YouTube, né? Quem perder a live, ou quem não tem Instagram, pode assistir no canal do YouTube do projeto OSC Legal. Então você vai no YouTube, bota lá OSC Legal, todas as lives estão lá gravadas, você pode assistir. São vários nomes interessantíssimos: Naírton Casubá, Laís Lopes, Aline Vioto, um monte de gente muito boa, doutor Paulo Raus Martins, grandes nomes. Então é isso. No nosso site também, www.osclegal.org.br, a gente está repaginando o site, em breve muitas novidades lá, tá bom? Ainda está fraquinho, mas a gente está mexendo, tem coisa que não está funcionando direito, mas é isso. A gente tem um e-mail, então quem tiver alguma dúvida, quiser algum contato, pode escrever, osclegal, osclegal@gmail.com. Então me escreve, a gente responde na medida do possível, rapidamente até. Tem dia que dá para responder mais rápido, tem dia que não dá, enfim. E nós temos também, né, um grupo do WhatsApp, né, além de Instagram, página no Facebook do projeto, Twitter, a gente está aí nas redes sociais, e nós temos um grupo no WhatsApp, em que a gente, todos os dias, tem informação e conteúdo sobre gestão social e sobre organizações da sociedade civil. Então, quem precisar, entre em contato com a gente inclui no grupo, pode mandar um zap para mim, tá aberto, fica à vontade. 71-9969-44-511. Então, 71-9969-44511. É só entrar em contato e a gente responde, nossa equipe está aí para isso mesmo. Espero que a gente possa, então, fazer novas parcerias aí, Fundifran, acho que legal, para a gente poder, de repente, promover alguma coisa junto. A gente está nesse momento de pandemia, mas vai passar, e eu espero poder aí aquela promessa de Bom Jesus da Lapa, hein? Estou aguardando. Pode deixar que você vai vir comer um peixe. Comer esse peixe em Bom Jesus da Lapa, com certeza. Gosto muito, como eu disse, gosto de viajar, de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas e ouvir as pessoas. Mais do que levar a experiência que eu tenho, eu gosto de ouvir, de entender a realidade dessas pessoas, para a gente trocar o aprendizado, porque sabe, né, eu formei em Direito, enfim, fiz mestrado na UFBA e tal, mas o que eu acho que alimenta isso, eu venho da Escola da Educação Jurídica Popular, né, é poder fazer o conhecimento horizontalizado. Existe um saber nas organizações, existe um saber no campo, existe um saber nessas lideranças, e eu respeito muito esse saber. E eu não acho que o meu saber é superior, o meu saber é de outra ordem.
né, é de outro lugar. Então, a gente poder conversar e fazer o encontro desses saberes, para mim, é o que engrandece, é o que faz com que a gente cresça, e é isso que eu me coloco à disposição aí sempre, com vocês, com quem puder, e gostaria de agradecer a você pela condução, por tudo que você tem feito pelas organizações, a Fundifran também, e a todos que assistiram a gente até agora. Ô, Lucas, nós é que temos que agradecer a sua participação. O pessoal, assim, amou, tá colocando aqui nos comentários, a gente não tem tempo para estar mostrando tudo para você, mas dizer assim que o pessoal ficou muito feliz com a sua presença, que o debate foi muito esclarecedor, e com certeza a gente vai estar dialogando mais sobre isso, né? A gente vai estar fortalecendo essa nossa parceria. Muito obrigado mesmo. Queria dizer para o pessoal que essa atividade de hoje ela vai ficar disponível, a gente vai estar editando e vai ficar disponível no canal do YouTube da Fundifran. E também vamos disponibilizar ela para os grupos, né, nossos grupos dos empreendimentos dos agricultores familiares do Bahia Produtiva. Então, todo mundo que quiser vai ter acesso a essa atividade, essa discussão. E não esqueçam de entrar aí no site, de acompanhar as lives de Lucas, que vocês vão estar obtendo muito mais informação sobre o Miroski, que vai estar ampliando os seus conhecimentos, os nossos conhecimentos. Pessoal, obrigado mesmo pela participação e até mais. Lucas, um abraço, tchau, tchau. Valeu, obrigado a todos, tchau, tchau. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.